E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre enxertos. Eu não vou ensinar a fazer enxertos, mas vou falar para vocês as 3 principais razões pelas quais os seus enxertos não pegam, porque dá errado. É um assunto que já vem me pedindo há muito tempo. É um assunto muito vasto, dá para fazer vários vídeos. Para o pessoal ansioso, que não suporta vídeos com mais de 5 minutos, eu já vou desde já dizendo que esse não é um vídeo apropriado para você. Mas, não sai ainda não. Fica aí, eu te convido a ficar os 5 minutos. Se após os 5 minutos você continuar, e que eu tenho certeza que vai continuar, porque aqui não vai ter enrolação, a gente vai direto ao assunto, não esqueça de deixar o like. Olha, se você não faz enxertos ainda, independente de sua produção ser comercial ou não, você tem que aprender a fazer. Esse vídeo, como eu falei, não é para ensinar a fazer enxertos, mas os enxertos vai te ajudar a salvar algum material genético de alguma planta especial sua. Existem 3 razões principais, que na minha opinião é responsável por 90% dos problemas que dá nos enxertos. E antes de entrarmos nele, tem uma pergunta que eu quero responder aqui, que essa pergunta vai gerar polêmica. Muitos de vocês aqui não vão concordar com o que eu vou falar. É uma pergunta que me fazem, né? Na verdade eu quero dar a resposta. Me perguntam muito no WhatsApp, nas mensagens, se eu faço enxertos ou podas no período da lua, se eu respeito as luas, o calendário lunar. Meus queridos, eu faço questão de dizer isso olhando para vocês. Se vocês se acostumaram a usar o calendário lunar e dá certo para vocês, eu não vou dizer jamais que parem. Mas para mim nunca funcionou. Eu nunca vi diferença nenhuma em tal lua para poda, em tal lua para enxerto. Quando eu entro na parte de enxertos, eu me preocupo com o antes e o após. Olha, eu fiz questão de trazer esse enxerto aqui, o de garfagem, porque das primeiras razões que eu acho que atrapalha muito os nossos enxertos, ele tem tudo a ver. Esse aqui é o enxerto mais fácil de pegar. Por que ele é o mais fácil? Porque ele tem mais área de contato entre o cavalo e o cavaleiro, e ele se torna mais fácil de pegar. Um adendozinho, uma pequena pausa para dar umas dicas aqui, ó. Essa fita aqui, se vocês querem que essa cicatriz, essa junção fique bonita, não tenham pressa em tirar. Quando ele tiver pego, que vocês verem que ela já está imprensando, você vai tirar e vai amarrar novamente. Você vai deixar essa fita amarrando nela uns 2 ou 3 meses, que aí você vai ver que ela não fica aquele enxerto feio. Às vezes ela solta um lado, quando você tira ela antes do tempo. Voltando. Porque eu trouxe ela e disse que ela é a mais fácil de pegar. Ela é mais fácil de pegar no período adequado. O período de sol, de calor, sem chuva. Mas no período de chuva, ele é o que mais apodrece. Por alguma razão, a umidade devido ao saquinho, a estufazinha que a gente faz, ele é o que mais apodrece. Ou seja, então a primeira razão pela qual alguns enxertos não dão certo é o seu clima. Você foi fazer os enxertos no período errado. Ou período de muita chuva, ou período de frio. Em período de muita chuva, a umidade é alta demais e eles têm dificuldade, muitos realmente apodrecem. Em período de frio, a planta se recusa a querer desenvolver, a colar. Olha, já que estamos falando sobre o período certo, período de sol e calor, eu quero aproveitar para tirar uma outra dúvida também de muita gente. Eu falei para vocês no início que para mim o calendário lunar não funciona. Eu só me preocupo com o antes e com o pós. Vamos entender lá o antes. Vamos lá ver meus cavalos. Antes de ir, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Ó, esses cavalos aqui,
são retirados da minha própria produção. Eu não transformo essas plantas aqui em cavalo, mas transformo essas, ó. Aqui, essas plantas que estão aqui no chão, ó, com alguns galhos já jogados por aí, são as plantas que eu transformo em cavalos. Estas aqui são os meus cavalos. Por que eu uso esses cavalos? Porque eu nunca fiz polinização aqui de rosa na cor comum. O meu cultivo sempre foi dedicado a flores especiais. O que acontece? É bom a gente ter falado nisso aqui porque vai esclarecer mais uma dúvida. As flores especiais é um pouco parecido com a criação de gado, de vaca para leite ou vaca para corte. A vaca para leite, ela não fica gorda, não é uma vaca que vai lhe dar uma picanha, mas em compensação ela vai te dar leite. Aqui, ó, uma vaca para leite, dedicada para flores. Então, a genética dela não é aquela genética de crescimento rápido e um super caudex. Diferente de uma planta de crescimento rápido, exagerado e galho único. O nosso gado para corte. Fez 4 anos agora em novembro e 10 anos. Olha a diferença de 10 anos para 4 anos. Conseguiram entender? Esses ali vai ser meus cavalos para o segundo semestre do próximo ano. Todos os meus enxertos sairão dali. Isso é bom vocês saberem também, porque cavalos apropriados fazem uma diferença enorme. O antes. Olha, quando você já tem planta que sabe que vai ser cavalo, se você cortar os galhinhos que começam a aparecer, nem fica cicatriz. Mas quando eles estão assim maiores, essa cicatriz permanece ainda por muito tempo. Elas levam de 2 a 3 anos para sumirem de vez, mas somem. O que eu me preocupo com antes? Eu separo meus cavalos, vim aqui para a sombra porque o sol está castigante. Não é nem 10 horas ainda. Chega e empurra, gente. Eu trago eles para aqui, corto, preparo e adubo eles 15 dias antes. Não adubo eles no dia de fazer o enxerto. Adubo eles 15 dias antes para fortalecê-los. Isso faz uma diferença grande, viu? Esse é o meu antes. E outra coisa, o antes também. Umidade. Eu deixo de regar eles um dia antes de fazer o enxerto. Quando eu vou fazer o enxerto, eles já estão com o substrato totalmente seco. Isso evita de sair muita seiva na hora do corte. Que quando sai muita seiva, aquela seiva ela começa a oxidar. E às vezes atrapalha. Muitos dos enxertos não dão certo por causa daquele excesso de seiva. Então eu deixo de regar eles um dia antes ou 2 dias antes de fazer o enxerto. Você vai ver que fica bem melhor. O material genético não tem essa necessidade, mas os cavalos eu faço. Tá? E eu não me preocupo tanto nesse momento de botar eles em um vaso especial. Vou já explicar a vocês por quê, mostrando até ali. Nada melhor do que esse saco aqui todo rasgado para mostrar para vocês e explicar por que eu não me preocupo tanto em mudar eles antes. Porque nessa fase aqui, ó, é a melhor fase que tem para você mudar. Já está pego, você só faz retirar a fita. Outra coisa, aproveitando para tirar a dúvida de muita gente também, que pergunta qual a fase de tirar essa fita. A fase é a seguinte. A fase é a seguinte, ó. Entendam aqui comigo. Você fez o enxerto. Aqui é uma planta, aqui é outra.
ela vai passar a primeira semana para começar a colar um no outro. Vai estar trabalhando aqui e colando um no outro. Com uma semana, se você tirar esse plástico, ele já não soltará, não vai soltar. Mas não é aconselhável você retirá-lo com uma semana, porque ele ainda está frágil, ele não colou totalmente. E após uma semana é que começa isso aqui, ó. Na segunda semana é que você já vai começar a ver essas brotações. E depois que ele brotar assim ou assim, você não quer de garfagem, assim, ó, você já pode tirar o plástico. Se você tirar nessa fase aqui, às vezes você quebra esse brotozinho. Então a melhor fase é essa. Não precisa ter pressa. Às vezes eu esqueço aqui, fica um bom tempo, depois aqui eu tiro. Mas só para tirar essa dúvida também. Sim, é o nosso assunto. Por que é tão bom? Porque eu não mudo antes para os vasos. Porque nessa fase aqui, ó, você tira a planta, muda de vaso e ela não sente. Você passa para um vaso melhor, dependendo da planta, um substrato novo, e essas folhas aqui não amarelam e não caem, ela praticamente não sente, porque ela ainda tem reservas aqui, diferente de uma planta com galhos longos e muitas folhas. Cuidados com o pós, esclarecendo agora várias dúvidas. Já que estamos no pós, existe uma outra dúvida que é de muita gente também, que eu vejo na internet. Não existe um consenso entre os produtores. E como não existe um consenso, eu vou falar minha experiência aqui para vocês e vocês analisam depois. Primeiro, rega. Após o enxerto, posso regar? Olha, eu já fiz isso no início, eu regava, mas a minha perca era maior. Eu vou dizer para vocês por quê. A planta, ela está programada geneticamente para absorver a água e transpirar pelas folhas. Quando você corta ela não sabe, essa parte aqui não sabe que foi cortada. E ela continua ainda a absorver água e tentar soltar lá nas folhas. E essa área aqui, ó, vai transpirar muito. Deixa eu ver ali. Aqui, ó. Essa área aqui vai transpirar muito. Vai ter um excesso de água aqui. E esse excesso de água vai apodrecer o seu enxerto. Olhe, uma planta que chega a passar às vezes até 2 meses viajando dentro de uma caixa de papelão fechado e escuro, e chega lá, às vezes o caldex ainda está bom, porque foi sem as folhas, ela passar uma semana sem rega aqui, não vai fazer mal nenhum. Ela não vai desidratar, você não vai ver o seu caldex murchar. E você vai ver que a sua pega de enxertos vai ser maior. Após essa primeira semana, aí sim eu começo a regá-la. Só que com moderação. Diferente das outras plantas aqui que eu rego à vontade, às vezes 2 vezes por dia aqui. Essas aqui às vezes até 3 dias por causa do substrato. Essa aqui eu rego uma vez e de leve, até o desenvolvimento das folhas. Aí após as folhas estarem desse tamanho, aí é água à vontade. Outra dúvida, vamos tirar agora. Sol ou sombra? Olha, o sol é necessário, mas nessa fase não. Qual fase que eu falo? Após o formato do enxerto. Isso eu vou falar olhando para vocês nos olhos, que isso é meio complicado. O sol é fundamental, essencial para a planta, inclusive para a brotação também. Mas essa primeira semana
você não pode se preocupar com a brotação. Você tem que se preocupar entre colar o seu cavalo e o cavaleiro. Se você trouxer para uma área que pegue muito sol, ou sol demais, ele não vai pegar, ele vai suar. Eu estou dizendo para você que ele vai suar e você vai ver que ele vai suar. A minha área aqui, ela foi adaptada e eu mostro já para vocês. Na primeira semana elas não ficam aqui, eu não trago elas para aqui, mas vou adaptar para trazer para aqui, vocês vão já entender. Eu quero que vocês vejam que quando aparece alguém com um canal muito grande, ou um produtor muito grande falando sobre enxerto, ensinando a fazer enxerto, reparem nos vídeos que você vai ver que existe tela nas laterais do viveiro e sombrite na parte superior. E vocês vão entender por que isso agora. Vamos lá. A primeira semana eu deixo os meus enxertos tomando luz do sol indireta. Eu procuro uma área que receba luz, não seja escura, receba uma luz indireta e que seja bem ventilada. Essa área, por enquanto, é minha garagem. Eu vou adaptar aqui, ó. Quando começar o período de chuva, eu paro também com meus enxertos, eu não faço. Como isso aqui não é minha atividade fim, eu não sobrevivo disso aqui, ainda é o meu hobby, é o meu lazer, é o meu prazer, ainda é isso aqui, então eu não tenho necessidade de estar fazendo enxerto em período chuvoso. Mas hoje a minha garagem está desocupada, botei o meu carro em outro canto e está cheia de enxertos lá, que ficam lá uma semana, recebendo luz indireta e é bem ventilado. Após uma semana eu trago eles para aqui e adaptei essa área aqui, ó. Veja que meus enxertos estão baixos, recebe a luz, já quebrada pela a lona plástica. E nessa lateral aqui que o sol se deita para aqui, ó, repousa aqui, eu coloquei o sombrite, porque se não colocasse o sol ainda estaria muito forte para eles. Lembrando que eles vieram para aqui, ó, ou vêm para aqui uma semana após lá começar a brotação. Se o sol estiver forte demais, boa parte desses brotinhos queimam. Então coloquei o sombrite nessa lateral aqui e ainda coloquei essas plantas maiores para ajudar a bloquear um pouco mais. Nessa fase aqui, ó, já posso adaptar elas para um solzão bruto. Enquanto não chegar aqui, não. Espero que tenha esclarecido essa dúvida. Se ficou para mais alguém, manda nos comentários. Acho que eu consegui esclarecer essa parte. Essa segunda parte. Olha só, antes da gente passar para a terceira parte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a minha nova matriz da Dama da Noite. Já vou até tirar o plástico para que esse galinho aqui possa sair, ó. Esse outro aqui. E aqui é a minha nova matriz de Sualo. Poxa, pessoal, ia esquecendo uma coisa, olha. Um outro cuidado pós-poda. Inclusive deixei até essa planta aqui, ó. Tá vendo esses galinhos ladrões? Deixa eu botar a mão aqui. Eu quero que vocês vejam, ó, que o enxerto, ele não apodreceu e não secou ainda. Isso aqui, porque ele não brotou ainda. Começou os brotos aqui, ó, e eu não retirei. E quando isso acontece, são muitos brotos. Quando isso acontece, a planta percebe que esse galho aqui não é dela e ela vai rejeitar essa parte aqui. Ou seja, então esses brotos aqui, ó, tem que ser retirado. É por isso que quando vocês viam eu falando aqui, toda vez que eu via um, ó, eu ia retirando. E não é só pequenininho assim não, viu? Antes de brotar, eu já tive casos aqui também da planta já está assim, ó, os brotos saindo, começar os ladrões, eu não me preocupar e ela parar o crescimento dos outros e dar prioridade aos galhos dela. Ou seja, não pensem que quando você faz o enxerto se torna uma única planta. Não se torna, sempre será duas plantas em uma só, duas genéticas diferentes. E falando em genética, deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês, bem legal.
A tendência quando você faz o enxerto, independente dele ser a mesma espessura, e se for a mesma espessura, melhor ainda, viu? A probabilidade de pega é maior. Ele tende a parte mais fina a igualar com a outra, com o cavaleiro. Mas a genética é uma coisa tão fantástica. Ali era um enxerto, ó. Olha essa aqui como tá, ó. Aqui é o cortezinho do enxerto, ó. Quase não vê mais. Ó. Mas a genética é uma coisa tão fantástica que plantas de galhos finos se recusam a fazer isso. Olha, essa aqui é a Mademoiselle. Vou botar uma foto dela aqui para vocês verem. Linda, mas a genética dela é galhos finos e ela se recusa a fazer isso. E já que a gente está falando em genética, em se recusar, mais duas curiosidades. Alguns cavalos se recusam a aceitar outra planta neles. Esse aqui é um, ó. Eu já tentei fazer vários enxertos nela, mas ela não aceita de jeito nenhum. E às vezes o inverso também acontece. Vou mostrar para vocês aqui o inverso. Fiz questão de trazer para aqui para vocês verem, e hoje eu vou aliviar o coração de muita gente que chegou até aqui essa parte do vídeo, que acha que sua planta adquiriu vírus mosaico. Olha só. Manchas vermelhas, folhas um pouco tortas, pequenas manchas de leve, sintomas leves como se fosse vírus mosaico. Essas folhas aqui nem apresentam. Esse aqui é um enxerto da Viúva Negra que eu fiz dia 20 de 11 do ano 21. Ele não desenvolvia, ficou assim. Eu comecei a me perguntar por que a minha planta, onde diabo a minha planta tinha pego o vírus mosaico. Mas não apresentava totalmente nas folhas, então eu comecei a achar que era deficiência e comecei a tratar. Deixei crescer, ó, os galhos do cavalo. Olha só, aqui as folhas do galho do cavalo. Olha só, limpinhas, límpidas, límpidas. Pelo período que está aqui, se fosse vírus mosaico, aqui também estaria do mesmo jeito. Mas isso não aconteceu só nessa planta não. Aconteceu duas vezes com a Viúva Negra. Por isso que eu falo para vocês, genética. Eu tive dois enxertos da Viúva Negra que apresentaram isso aqui. É um sintoma totalmente de vírus mosaico, mas não é. É uma rejeição que ela teve, não achou compatível esse cavalo. Olha o cavalo, olha a qualidade da folha dos cavalos, olha o tamanho. Mas ela não achou. Tanto que se eu tirar o material genético dela aqui para fazer enxerto em outro canto, ela cresce perfeito em um outro cavalo que ela aceite. Não é fantástico um negócio desse? É incrível demais. Vamos agora para a outra razão. Pessoal, antes da gente passar para outra parte, eu tive que voltar aqui porque não podia deixar isso aqui não para vocês. Olha, essa aqui, já que a gente está falando de genética, essa mocinha aqui, ó, é a RC519. Eu quero mostrar essa flor linda para vocês. Isso aqui foi uma paixão que eu tive, a primeira foto. A primeira foto que eu vi dessa menina, me apaixonei. É ruim enxerto, não, eu enxerto não, polinização. Ela é ruim também de enxerto, já que a gente está falando em genética, tá? Eu vou mostrar ali para vocês. É uma flor linda, eu faço enxerto dela. Mas não faço com muita constância, vocês vão já entender por quê. Mostrei lá para vocês a Viúva Negra, que aceitou, mas ficou revoltada. A RC519, ó, a maioria dos enxertos que não pegam é dela. Ó, mais 5 plaquinhas, 5, 6, 7, 8 enxertos. Aqui é a nega, e aqui é a nega que não desisti dele ainda, tá ainda sobrevivendo. Mas 3, 5, 6, 7, 9 enxertos da RC519 dos que eu fiz que não pegaram.
Isso é o quê? Genética. Às vezes você escolheu uma planta que é ruim de enxerto. Uma planta que me surpreendeu da pega para enxerto foi a capixaba. Olha aqui a capixaba. Foi feito na mesma data desses outros aqui, ó. As únicas que estão semelhantes às capixaba em crescimento aqui são as variegatas. Meu amigo Gilberto, suas variegatas. Olha o tamanho que elas estão. Por isso que eu lhe falei, se você morasse aqui já dava para levar. Mas para mandar por envio, nesse tamanho já está muito pequeno. Tá? Olha aí as capixabas. Vamos lá para a terceira parte, depois a gente volta aqui para encerrar. Pessoal, a terceira e principal razão pela qual alguns enxertos dão errado é porque a gente está usando às vezes um instrumento certo na planta, na espessura errada da planta, ou o inverso. Olha, isso aqui é o que a gente usa e eu vou explicar a vocês por quê, tá? Vantagens e desvantagens. Facas de casa. Aqui não são facas próprias para poda. Serve, né? Mas elas têm um pequeno problema. Elas perdem o fio muito rápido, muito rápido. E essas menorzinhas, o fio dela é só de um lado, não é dos dois lados. Aí para você amolar dá um trabalho enorme. Essa aqui, quando você parte para uma planta assim, ó, mais velha, que o galho é bem mais lenhoso, você tem dificuldade para cortar ela com o estilete. Eu uso muito o estilete. Essas plantinhas aqui, ó, ela me dá um corte perfeito. Mas para vocês terem uma ideia da seiva, é tão forte que após 10, 12 enxertos eu troco a lâmina, porque ela já começa a cegar também, para vocês verem o quanto a perca do fio é rápido. Um outro que eu gosto muito, que dá para usar no meio termo também, tanto ela fininha quanto o galho mais lenhoso, é esse estilete maior. Mas você tem que estar limpando direto, porque a oxidação é rápida. Ó, o tempo de você cortar, deixar ela lá, passar o plástico, puxar, amarrar, se demorar um pouquinho, quando você vai ver, fica a mancha. Tá? Mas é muito bom. Mas o ideal mesmo é uma faca própria para poda. Tá? E eu não tenho ainda. Porque eu não tenho? Eu não acho elas caras. O que eu acho caro para mim é o frete. O frete para mim deixou um absurdo o preço da câmera. Aqui no Nordeste, devido ainda deixa para lá. Aqui no Nordeste nosso frete é caro. Complicado as coisas para aqui. Mas eu vou comprar para mim agora. Por quê? Porque o negócio aumentou. A gente está saindo do aquecimento e para o próximo ano a ideia é entrar na briga. Então vou precisar sim de material apropriado. A gente está investindo para isso. Tá? Mas por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque isso aqui, dependendo da planta que você usar, vai gerar um corte errado. O que eu considero corte errado? Vamos tentar aproximar aqui. Aqui é o seu cavalo e aqui o seu cavaleiro. Dependendo se ele for lenhoso ou fino, ou o instrumento que você vai usar, ele vai deixar, ó, uma pequena brecha ao centro. Essa brecha aqui impede que cole. Ou você faz um corte lateral, ó, aí você bota baixa a fita, ela fica um pouco inclinada, mas na hora que ela começa a brotar, ela às vezes, alguns pegam, mas a boa parte deles não pegam. E essa parte aqui acontece também o inverso, como aqui também acontece o inverso. E uma outra coisa, para você ver o quanto o seu instrumento é importante, porque você deve evitar um tipo de corte. Que tipo de corte é esse? Que tipo de corte é esse? Ó? É o corte que você tem que fazer, ele tem que ser único. Aqui. Ele tem que ser único. Reto o máximo possível. E outra coisa, aquela historiazinha de amarrar uma fita no dedo é real, é importante. Botem mesmo, viu? Porque você pode fazer 100 e não ter um corte, mas vai sair, vai dar um corte no dedo se não tiver ela. Então, quando você não consegue fazer um corte único, que você faz esse movimento, ó,
no seu corte, você gera algumas ranhuras, que às vezes na hora a gente não percebe. Mas essas ranhuras, tanto no cavalo quanto no cavaleiro, vai impedir a colagem certa. Essa aqui eu deixei porque eu acho muito interessante isso aqui. Muitos aqui vão se identificar com o que eu falei aqui agora. Eu percebi ao longo desses anos que eu já trouxe algumas pessoas aqui para ensinar a fazer enxertos. E eu percebi que algumas pessoas, por alguma questão, não sei, não conseguem fazer um corte reto. Sempre faz um corte inclinado, mesmo apoiando o dedo aqui assim, ó. Para você que fosse aventurar e perceber que o seu corte está assim, eu vou lhe ensinar uma coisa interessante. Comece a girar a parte de cima que você cortou, que ela se encaixa, porque ela também sai errada. Mesmo que você coloque a parte de cima num pratozinho e corte ela reta, você vai perceber que ela sai inclinada. Por alguma razão você só faz os dois cortes assim inclinados. É só girar que ela encaixa. Não é todo mundo não, mas acontece isso com muita gente que eu percebi aqui, viu? E aí, pessoal, esse foi o vídeo. Foi para matar a saudade de vocês. Como vocês viram, é um assunto vasto, vale muita coisa. Eu sei que ficou muita dúvida ainda aí. Bota nos comentários, quem sabe a gente não faz um outro vídeo. Não esquece de deixar o like. A gente não faz vídeo direto porque mesmo chegando às exigências mínimas do YouTube para monetizar, a gente não colocou o nosso canal para monetizar, porque essa nunca foi a ideia. A ideia realmente é tirar as dúvidas. Então, se você quiser nos ajudar, não precisa mandar Pix, não. É só curtir, comentar ou indicar nosso canal para outra pessoa. Quando o negócio estiver mais estruturado, a gente vai fazer mais vídeos, sim. Mas por enquanto eu tenho aproveitado esse período de sol que é curto. Brevemente, lá para janeiro, deve começar as chuvas por aqui. Então eu estou mudando todas as minhas plantas aqui, geralmente todo dia, aproveitando um pouquinho as férias, todo dia eu tenho levantado algumas do Caldex, mudado tudo, separando outras aqui para matrizes também. Mas se não gostou também, bota nos comentários. Se não concorda com alguma coisa que eu falei, bota nos comentários. Vai ser um prazer ver lá vocês. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.